Boa tarde a todos e a todas. Por favor, vamos sentando para a gente poder iniciar nosso próximo painel. Vamos então iniciar agora um painel chamado Transformando a Educação no Brasil, Caminhos para o Avanço do Sistema de Ensino. Nesse painel, a gente vai explorar como transformar o sistema educacional brasileiro diante dos desafios persistentes de qualidade da aprendizagem e das profundas desigualdades entre estudantes de diferentes origens. A partir dos eixos de qualidade de educação e desigualdade no ambiente escolar, a gente vai discutir caminhos para construir, então, escolas mais eficazes, inclusivas e também que são mais capazes de engajar os alunos, reduzindo, assim, a evasão e elevando os indicadores educacionais no país. Para isso, a gente tem a honra de receber o excelentíssimo senhor Cristóvão Buarque, Cristóvão é ex-ministro da Educação, ex-governador do Distrito Federal e ex-senador. Reconhecido por sua trajetória dedicada à educação no Brasil. Professor emérito da Universidade de Brasília, foi também reitor da instituição e construiu uma carreira marcada pela defesa de políticas educacionais estruturantes no país. Também está conosco Priscila Cruz. Priscila, presidente e cofundadora do Todos pela Educação, é uma das principais lideranças do país na defesa de uma educação pública de qualidade. Com trajetória marcada pelo impacto social e pela articulação de políticas públicas, é mestre pela Harvard Kennedy School e entrega importantes conselhos nacionais e internacionais na área de educação. Também temos a grande honra de receber Bárbara Carini. Bárbara, intelectual, empresária e uma das vozes mais influentes da educação do Brasil. Idealizadora da Escola Maria Filipa, a primeira escola afro-brasileira do país, é doutora pela UFBA, vencedora do Prêmio Jabuti e referência na construção de uma educação antirracista e transformadora. A conversa será moderada por Ludmila Bandeira. Ludmila é estudante da Penn State University, onde cursa doutorado em ciência política. Por favor, a palavra é de vocês. Oi, gente. Primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui discutindo educação com intelectuais e ativistas da educação, em um momento em que essas duas palavras estejam sendo questionadas tão constantemente, né? Eu acho que é um privilégio para a gente estar aqui. Eu queria começar falando assim que a gente tem visto que o nosso país parece ter resolvido o desafio do acesso à educação. Praticamente todos os estudantes brasileiros, eles estão matriculados no sistema de ensino. Mas a gente ainda tem um desafio a vencer, que é a qualidade do ensino. Então, eu queria que a gente passasse na discussão hoje, tentando pensar como é que a gente vai fazer para universalizar a qualidade do ensino no país. E, nesse sentido, eu queria começar resgatando um pouquinho desse histórico, né, do que foi essa educação nos últimos 20 anos. E eu queria aproveitar que a gente tem o privilégio de ter o senador aqui, o senador Cristóvão Buarque, e pedir para ele falar um pouquinho do que era o desafio quando ele foi ministro da Educação, em 2003, e o que é o desafio atual da educação agora. Boa tarde a cada uma e a cada um de vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer do prazer de estar com a Bárbara, de estar com a minha amiga e de estar nesse evento. Eu, há muito tempo, que acompanho o Brasil Conference. Não vou dizer que acompanhe todos os 11 anteriores, mas acompanhei bastante, muitos. E sempre tive vontade de participar. Só que
minhas expectativas eram pequenas diante do que eu vejo aqui nesses 2 dias de conversa. Nesses 2 dias eu percebi que eu estou num movimento, mais do que num evento. Isso é um movimento. Fico muito feliz das palestras que eu tive a chance de assistir, das pessoas com quem eu tive a chance de conversar e com o atendimento que vocês me deram. E essa pergunta já mostra como vale a pena estar aqui para conversar com vocês. Eu lamento dizer que nós melhoramos muito, mas o desafio continua exatamente o mesmo de 20 anos atrás. 20 anos atrás, quando eu assumi o Ministério por um ano, o desafio, primeiro, era que houvesse um Ministério da Educação. O MEC é o Ministério do Ensino Superior, com algumas ações sobre a educação de base. Mas o ministro tinha menos ainda, mas continua, tendo apenas o FNDE, tendo apenas alguns programas, mas a execução é dos municípios e dos pais, que têm dinheiro para ter uma boa escola. Para mim, o grande desafio, em primeiro lugar, é o Brasil descobrir que a educação é o vetor do progresso. Eu não disse um vetor, também não disse o único, mas é um vetor, é a chave do progresso, que é a chave do aumento da produtividade e é a chave do processo de distribuição de renda. Hoje eu assisti o debate sobre desigualdade. É claro que a política fiscal tem a ver com a distribuição de quem paga imposto. E no Brasil é perverso isso. Mas a política fiscal tem pouco a ver com a política de quem recebe os impostos de volta. E aí termina a parcela rica recebendo mais impostos de volta do governo federal na área da educação do que a parcela pobre, porque o governo federal não tem responsabilidade com a educação das crianças. Para mim, esse é o primeiro grande desafio. No Brasil, temos um ministério, um ministro, alguém ao lado do presidente, que diga: minha função é enfrentar o desafio da educação de base no Brasil para estar entre os de melhor qualidade no mundo e com absoluta equidade entre pobres e ricos, brancos e negros, de gênero, e tudo que e endereço, mesmo tipo de escola. Para isso, aí vem um desafio que continua. É o desafio do Brasil. O Brasil não é o governo, não são os governos municipais. O Brasil tem ambição por educação. Nós continuamos sem ter. Aqui mesmo, eu conversando com o Marcelo sobre isso, eu lembrei, se nessa Copa o Brasil perder da Alemanha de 5-1, a gente melhorou, né? Mas eu duvido que a gente fique satisfeito. Na educação, a gente fica satisfeito com 5-1. Por exemplo, a melhoria de ter universalização da matrícula é um avanço imenso. Quando eu assumi naquela época, e não graças a mim, porque eu fiquei pouco tempo, até antes, 30 anos atrás, nós tínhamos 25%, talvez, sem matrícula. Hoje deve ter 2%. Mas matrícula não é frequência. Frequência não é assistência. Assistência não é permanência durante o dia. Permanência durante o dia não é permanência durante o ano inteiro. Permanência durante o ano inteiro não é permanência ao longo da vida. Permanência ao longo da vida não é sinônimo de aprendizado. E aprendizado não é necessariamente o que a gente precisa aprender para enfrentar o mundo contemporâneo, com um mapa na busca da felicidade pessoal e uma ferramenta para fazer um Brasil e um mundo melhor. Esta ambição, para mim, é o maior dos desafios. A partir dele, eu posso dizer outros. Obrigada, Cristóvão. Eu queria saber se a Priscila e a Bárbara querem contribuir com a percepção de vocês do que mudou na educação nesses últimos 20 anos. Você quer, Priscila? Pode ir? Bom, boa tarde a todos, todas.
Que ótimo estar aqui com vocês. Ludmila, muito obrigada por nos mediar aqui, também ter nos recebido. Como disse a Ana Fontes ontem, eu não normalizo o fato da gente estar aqui. Eu acho que a gente tem que celebrar e entender o privilégio que a gente está aqui nesse espaço o tempo inteiro. Especialmente com duas pessoas que eu admiro tanto, a Bárbara e o Cristóvão. Eu acho que na educação a gente precisa de símbolos, pessoas que estão nessa luta pela educação há muito tempo, né? Às vezes até menos tempo, mas que é essa cara da juventude que está vocalizando questões muito importantes, questões mais novas até da educação, que eu acho que são importantes para a gente atualizar a agenda da educação. Eu não esqueço, Cristóvão, que quando eu vou te chamar de você, tá? Porque somos muito amigos há muito tempo. Quando você saiu candidato à presidência da República, você falou o seguinte: olha, eu vou sair para simbolizar a luta pela educação. Era o candidato da educação. Olha a importância da gente ter tido no Brasil um candidato da educação. Então, eu sou eternamente grata mesmo a você, porque eu acho que a gente precisa desses símbolos no Brasil para uma luta que é tão fácil de defender. Todo mundo fala que a educação é importante. O difícil é exercer essa importância todos os dias. E diferente de outras políticas públicas, que nem sempre a gente tem contato o tempo inteiro, nem sempre a gente vai para um hospital, nem sempre a gente tem o nosso celular roubado, né? Mas a educação a gente está o tempo inteiro, a gente vai para a escola, a gente leva os filhos na escola, a gente frequenta o tempo inteiro, a educação está muito permeada. Então a gente tem uma discussão, muitas vezes hipócrita, né, de importância da educação, mas que no dia a dia nem sempre a gente consegue colocar a educação de fato nessa nossa agenda de grandes prioridades. Então, queria só aqui realmente agradecer o fato de estar com vocês nessa mesa. E aí, com isso, Ludmila, só fazer um comentário adicional em relação àquilo que o Cristóvão já colocou, e aí uma nota um pouco mais otimista, tá? Assim, Cristóvão, em relação à educação pública brasileira, porque, claro, acho que essa indignação do Cristóvão, que é minha também, né, que também é da Bárbara, e que tem que ser de vocês todos os dias, é uma indignação importante, porque ela é um combustível para a gente sempre buscar mais. Mas a gente também tem que reconhecer o avanço do Brasil. Então, se a gente não olhar a foto, olhar o filme, é como se a gente estivesse naquele momento do filme que está todo mundo perdido na floresta, ainda não se achou e está tentando encontrar a saída. A gente está um pouco nesse momento do filme do Brasil. A gente já avançou, né? Então, em 2003, a gente tinha 22% das crianças com aprendizado adequado em língua portuguesa ao final do 5º ano. Hoje a gente tem 56%. Né? Então, em 20 anos, o Brasil avançou muito. Poucos países avançaram tanto nesses últimos 20 anos na educação básica como o Brasil conseguiu avançar. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter assim, um pouco de celebração para dizer, olha, quando a gente tem boas políticas públicas, as escolas públicas respondem, os professores respondem, as famílias, os estudantes. Então, a gente tem essa possibilidade. Eu estava comentando com o Mansueto agora no café, no campo da alfabetização, que o Brasil conseguiu acertar a política, porque olhou aquilo que deu certo no Ceará, entendeu os fatores críticos de sucesso. Então, não é que replicou a historinha. Não, foi entender o que deu certo no Ceará e que dá para a gente colocar em escala para o Brasil. Essa política pública foi construída dessa forma, e olha só, a gente saiu 2 anos atrás, a gente tinha 56% das crianças alfabetizadas na idade certa. Hoje são 66%. Em 2 anos, 10 pontos percentuais. Carol, que outra política pública a gente tem um avanço tão grande em tão pouco tempo? E acho que isso só aconteceu porque, de fato, aí, Cristóvão, acho que a gente deve muito ao senhor mesmo, a você. A gente deve muito a você porque foi esse tipo de clamor que fez com que a educação pública no Brasil passasse a ser uma política com muito mais força no país. Hoje a gente tem mais organizações, a gente tem mais pessoas preparadas, o que não significa que a gente tem que baixar a guarda e dizer, não, então agora está pronto, já está tudo andado, está tudo andando, então não precisa mais força. Não, ao contrário. Tem a questão da matemática, tem vetores negativos muito impactantes, que, por exemplo, a gente tem hoje algo que tem preocupado muita gente, que é o sequestro cognitivo que as redes sociais têm promovido junto aos estudantes. Né? A incapacidade de ficar mais tempo concentrados em textos mais longos ou mais complexos. Isso atrapalha muito. Né? A gente falando sobre primeira infância,
as mães, elas amamentando, né? A Bárbara aqui trouxe o bebê dela, olha só que coisa incrível. Mas as mães amamentando aqui, olhando o celular do outro lado. A conexão do olho no olho, que é tão importante para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional da criança, muito prejudicado por conta das telas. Então, a gente tem novos desafios. A gente tem desafios sempre renovados e a gente precisa criar uma cultura de aprendizado contínuo em relação àquilo que acontece no Brasil que está dando certo. Eu queria só finalizar, Ludi, dizendo o seguinte, tem muita coisa acontecendo no Brasil. Por isso que, de novo, vou refazer o convite que muitos já fizeram aqui, para vocês voltarem para o Brasil. No campo da educação, muita coisa está acontecendo. A gente está vivendo um momento de muitas reformas educacionais, muitas dando muitos resultados positivos. O que a gente não pode é desperdiçar esse momento dizendo o seguinte, então, mas a gente ainda está muito atrás do resto. Não, calma. A gente conseguiu sair de uma inércia em que nada acontecia na educação pública brasileira. Nos últimos 20 anos, a educação pública ganhou um espaço na agenda, um espaço muito mais técnico, olhando para as evidências, olhando para aquilo que dá certo. E o Brasil hoje tem experiências em escala, que não é só o Ceará, não é só Sobral. Lembra? Até pouco tempo atrás era só Sobral. Hoje a gente tem Espírito Santo, a gente tem Vitória, a gente tem Pernambuco, a gente tem Goiás, tem Paraná, a gente tem várias cidades, a gente tem cidades grandes, a gente tem estados grandes que estão conseguindo grandes avanços na educação pública brasileira. Então, o que eu queria só deixar aqui uma nota de otimismo, porque, claro, a gente ainda tem muita coisa para andar, mas o Brasil não está parado nesses 20 anos, a gente conseguiu bons resultados nesses últimos 20 anos e tem muito mais coisas ainda para fazer. Ei, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Dizer da minha alegria de estar aqui com a Lud, com a Priscila, com o professor Cristóvão, que são pessoas aí, de fato, referência, né? São referências na educação nacional. Falar da minha alegria de estar aqui na Brasil Conference, estar aqui com a minha família, com o Tiago Tomé, meu marido, com o Haru, nosso filho, com a Adriana Milagres também. Eu corroboro muito com a fala tanto do Cristóvão quanto da Priscila, sobretudo com a fala da Priscila, no sentido de que tem muito ainda a avançar, mas a gente já caminhou bastante, e aí eu faço o recorte que me é possível fazer aqui, diante dessa análise de conjuntura já feita tanto pelo professor Cristóvão quanto pela Priscila. O meu recorte no campo da racialidade, né? Quando a gente vai pensar as questões raciais, a gente tem avanços importantes no nosso país, né? Não diria tanto nos 20 últimos anos, mas, por exemplo, a Lei 10.639, que é uma lei de 2003, e a gente completa 23 anos, né? Completamos 23 anos agora, 9 de janeiro desse ano. É uma lei importantíssima, né, que prevê o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira em toda a extensão curricular da educação básica. Ela foi alterada em 2008 para a Lei 11.645, que inclui também a história e a cultura dos povos originários no Brasil. Bárbara, mas são leis para inglês ver. São leis que, como a gente sabe que há uma leitura da educação como algo maleável, né? Eu gostei muito da analogia que o professor Cristóvão fez sobre o 7-1 e o 5-1, né? Não se cumpre bem a lei, mas a gente tem avanços, né? Por exemplo, recentemente a gente teve uma pesquisa, tem 3 anos, uma pesquisa do Instituto GLE10 com o Instituto Alana, que apresentou que 29%, né, das escolas municipais no Brasil, elas cumprem a Lei 10.639 e 11.645 de algum modo, né? Isso para a gente que outrora não era algo nem que a gente conseguia sonhar, os nossos mais velhos não conseguiam nem sonhar com isso, né? É minimamente um avanço, né? Quando a gente vai pensar também no âmbito de políticas públicas de acesso e permanência, leis como a 12.711, né, que é a lei de cotas nas IES, nas instituições de ensino superior, a 12.990, né, essa que eu citei de cotas no ensino superior de 2012. Antes disso, a gente teve uma lei importantíssima, né, que é a lei 12.288 de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que estabeleceu marcos importantes, né, para a emancipação da comunidade negra brasileira, sobretudo no campo educacional.
são marcadores fundamentais do avanço da nossa luta e que eu aprendi que é importante a gente celebrar, a gente comemorar. No campo aqui a gente tem muitos pesquisadores e pesquisadoras também, né? 2016 a gente teve a portaria 13 da CAPES, que estabeleceu uma reserva de vagas de pelo menos 30% dos programas de pós-graduação no Brasil para pessoas pretas e pardas, né? Então, outrora era um espaço completamente de ausências para nós. Então, agora a gente acessa, e quando a gente acessa, a gente se pauta. A gente pauta pesquisas com as nossas temáticas, a gente sai do lugar de estar apenas como objeto de pesquisa, mas a gente passa a produzir pesquisas sobre nós, e isso não é romper com uma neutralidade axiológica pretensa da academia ocidental, mas é dizer que a gente existe, que a gente pode pensar sobre a nossa comunidade, sobre os nossos avanços, sobretudo no âmbito educacional, e que isso não é menor. Isso não é um trabalho subjetivo, não é uma pesquisa meramente política, como se pesquisas políticas fossem algo ruim, né? Fossem coisas que não deveriam estar ali acontecendo nos espaços de produção intelectual. Então, eu citei apenas o caminhar das leis para a gente pensar que, ok, há uma distância entre a lei, por exemplo, que eu coloquei aqui, de cotas, a 12.990, que é de cotas para professor, na verdade, no serviço público. No campo da docência superior, eu sou professora no Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. Lá na UFBA, a gente levou 5 anos para conseguir compor um edital de concurso que cumprisse a lei, né? Mas mesmo com esse atraso, eu não posso negar o avanço. Então, eu diria que a gente tem caminhado a passos não tão velozes como a própria condição histórica nos apontaria que deveria ser, né? Mas a gente tem caminhado e é importante, no caminho, celebrar as conquistas e observar as flores aí pelo nosso trilhar. É isso, obrigada. Muito obrigada, Bárbara e Priscila. Eu queria continuar com esse diagnóstico que vocês duas trouxeram super bem. Queria endereçar essa pergunta para a Priscila. O Anuário de Educação de 2005, ele não aponta só a qualidade como desafio, mas a desigualdade, né? Tem uma desigualdade na aprendizagem de alunos brancos, entre alunos brancos e negros, entre alunos de famílias pobres e de famílias ricas, enfim. Eu acho que esse é um segundo ponto importante desse desafio de universalizar a qualidade, e eu queria que, se você pudesse dar um panorama desses dados de desigualdade e trazer esses potenciais fatores explicativos de por que a gente ainda observa tamanha desigualdade na aprendizagem, né? No resultado. O Raro saiu? O Raro tá ali. Gente, eu adorei o nome Raro. Pensa nesse nome. Demais, né? O nome do bebê, o nome dele é Raro. Lindo. Parabéns, Bárbara. Mas deixa eu responder a pergunta da Ludmila. Olha só, a gente tem assim, algo no Brasil que é bastante cruel e que a gente tem que sempre entender e lembrar para poder não falhar com a história para o futuro, né? Que o Brasil foi o país que teve o maior fluxo de negros escravizados, né? Então, assim, grande parte foi para o Brasil. A gente é um país profundamente marcado pela escravidão, e aqui eu não vou nem pegar a fala da Bárbara, que é a fala dela, que eu acho que ela vai poder explorar muito melhor do que eu. Mas o que acontece é que a gente tem, de fato, no Brasil, uma diferença ainda muito grande, né, Cristóvão, dos resultados educacionais quando a gente olha os recortes tanto sociais, socioeconômicos, mas também raciais. Então, por exemplo, um estudante negro, ele está 60 anos distante de ter de se formar no ensino médio, concluir o ensino médio na idade certa em relação ao homem branco, né? Em relação ao jovem branco. Então, 60 anos vai demorar até a gente conseguir chegar nesse encontro das curvas. Quando a gente olha a aprendizagem, a mesma coisa, né? Então, sempre que a gente vai fazer as quebras todas por aprendizagem, a gente tem uma aprendizagem menor entre os alunos negros em relação aos brancos, e também quando a gente olha os déficits de renda, a gente também observa a mesma coisa acontecendo.
Então, mas acho que mais do que ficar falando sobre esse diagnóstico, eu acho que todo mundo já conhece, sempre tem matéria no jornal, a gente está sempre discutindo a questão da desigualdade educacional. O que eu acho que primeiro é importante entender o porquê disso, e o segundo é discutir soluções, né? Então, o que dá para a gente fazer para reduzir esse gap, né, essa lacuna entre os alunos brancos e negros, mais ricos e mais pobres, né? Primeiro, por que isso acontece? Né? Porque você fala, bom, mas calma aí, mas os alunos são todos têm a mesma cognição, certo? A mesma capacidade cognitiva. Não tem por que um aluno negro ter um aprendizado menor do que um aluno branco. Não tem por que um aluno pobre ter um aprendizado menor do que um aluno mais rico. Por que isso acontece? Acho que a melhor forma da gente explicar isso é olhar para a questão de escassez e abundância. Eu vou relembrar aqui um experimento que eu acho que não sei se todo mundo conhece, que é o experimento do marshmallow lá em Stanford. Vocês conhecem esse experimento? Que foi feito isso nos anos 70, lá em Stanford. Eles pesquisaram o seguinte, olha, os bebês, eles davam para bebês entre 2 e 4 anos um marshmallow e falavam o seguinte, olha, se você esperar, eu vou sair da sala, se você esperar eu chegar e não comer esse marshmallow, eu vou dar um segundo marshmallow. E aí esses pesquisadores foram acompanhando a vida desses bebês ao longo da vida toda e foram vendo o seguinte, olha, os bebês que esperavam um segundo marshmallow, eles tinham um desempenho na vida melhor. E aí, por muito tempo, a gente ficou com essa coisa na cabeça de que tem muito a ver com as características individuais. Então, assim, se o indivíduo consegue esperar o segundo marshmallow, ele vai se dar melhor na vida. Aí, pesquisadores lá para frente, né, depois de algumas décadas, foram rever esse estudo e refizeram também esse estudo. E aí eles viram o seguinte, na verdade, eram as crianças, né, os bebês crianças de renda maior que conseguiam esperar o segundo marshmallow. E as crianças mais pobres e as crianças negras não esperavam o segundo marshmallow. Então, quando você controlava por raça e por nível socioeconômico, aí você via esse resultado acontecendo. Então, a explicação é menos da questão individual, da resiliência, da força de vontade, de você conseguir antecipar o futuro. Não. Tem muito mais a ver com a questão de raça e nível socioeconômico. Por quê? Que aí eu acho que é interessante a gente entender. Por quê? Porque você conseguir antecipar o futuro. É você conseguir, na verdade, postergar uma recompensa. A criança mais pobre e a criança negra, que tem uma vida muito mais difícil, gente, muito mais difícil, com muito mais privações, ela não vai arriscar esperar o segundo marshmallow. Nunca na vida ninguém falou assim, olha, fica tranquila que eu vou te dar o segundo marshmallow. Ela não confia nas pessoas, ela não confia que o ambiente vai dar para ela o segundo marshmallow. Então ela pensa o seguinte, eu vou comer esse primeiro marshmallow porque eu não sei se vai vir o segundo. A criança branca, a criança com nível socioeconômico mais alto, ela tem certeza que vai vir o segundo marshmallow. Ela tem certeza que aquela recompensa vai vir. Então, a confiança no futuro é muito maior. Então, essa é uma das chaves explicativas para a gente entender que é o seguinte, o ambiente de privações, o ambiente de muitas vulnerabilidades que são sempre sobrepostas, porque nunca a pobreza está sozinha, não é só a pobreza. É a pobreza, é a violência doméstica, é o pai que bate na mãe, é a falta de comida, é a falta de certeza no futuro. E na educação, a falta de certeza em relação ao futuro, ela é destruidora. A gente estuda pensando no futuro. A gente adora estudar. Todo mundo que está aqui é tudo CDF, certo? Eu também sou CDF, todo mundo aqui é CDF. A gente adora estudar. Mas a gente estuda muito pensando no futuro, acreditando que aquele estudo vai trazer um futuro melhor. Para a criança que tem certeza que o futuro dela não vai ser melhor, por que ela vai ter aquele esforço? Sem dizer assim, do esforço que é colocado para essas crianças todas pelo próprio sistema educacional. Então, quando a gente vive nesse ambiente de escassez, e aí eu vou passar para a solução, Ludmila, na minha visão, assim, já que a questão da desigualdade tem muito a ver com o ambiente de escassez, a solução tem que ser a abundância. Em que sentido? A gente precisa dar mais para esses alunos que têm menos. Então, primeiro, esses alunos eles não deveriam sentir essa escassez. Como que você não sente essa escassez? Colocando a educação como uma parte da solução, e eu coloco aqui uma parte, né, Cristóvão, porque a educação ela não vai solucionar
todas as dimensões da vida dessa criança. Mas a educação integral é muito importante. E a educação não é só de tempo integral. A criança que fica o dia inteiro na escola, com atividade física, com atividade artística, podendo fazer um monte de coisas que ela não vai fazer na casa dela, isso é abundância. Isso você está dando mais para aquela criança. Então, você tem uma política pública que diga o seguinte, olha, não só diga, né, que faça com que essa escola rica, né, quando eu coloco rica, não é rica só de grana, é rica de experiências. Essas experiências ricas, elas precisam compensar o fato dessas crianças que estão num ambiente de maior vulnerabilidade, que elas não têm oportunidade de aprender fora da escola, como as crianças de renda maior têm, né? Muitos de vocês, pequenininhos, os pais contavam historinha antes de dormir, isso é aquisição de vocabulário, é teatro, é cinema, é viagem. Então, o nível socioeconômico, ele importa muito. E a gente tem que entender o porquê que o nível socioeconômico, por que ele importa tanto, para ter política pública para compensar o fato de uma criança pobre ter menos oportunidades de aprendizagem. Então, é educação integral, é política de primeira infância, né? Então, se grande parte do desenvolvimento, né, o social, o emocional, o cognitivo e o físico acontecem do 0 aos 2 anos de idade, né, e do 0 aos 4, né, então na primeiríssima infância e na primeira infância, então que é na hora que é o período em que o cérebro explode de desenvolvimento, esse é o momento certo da gente investir nessa criança. Tem que ter creche de qualidade, tem que ter alimentação de qualidade, tem que ter estimulação de qualidade, tem que ter um ambiente rico para essa criança explorar, se lambuzar de tinta, aprender pra caramba. Então, tem soluções, mas a solução ela tem que partir de uma cabeça de abundância, que é colocar para essa criança que está numa situação de maior vulnerabilidade a chance dela poder aprender. O que não dá para acontecer é ter uma política universalizante em que a gente dá o mesmo para todo mundo. Ou como ainda acontece no Brasil, acho que cada vez menos, né, graças a essa evolução das políticas públicas, mas a gente não tem que estar feliz ainda, que é dar mais para quem tem menos, né? Então, a gente tem que ter muito sério, né, essa política que na economia tem muito, né, essa discussão de progressividade, de regressividade. Na educação, a gente também deveria ter essa discussão. Então, assim, quem mais precisa ter investimento público são as crianças mais pobres, são as crianças negras. Porque ali a gente tem uma questão que, se para poder ter essa sociedade que o ponto de partida é mais igualitário, depois o ponto de chegada, gente, é isso. Cada um vai trilhar o seu caminho. Mas o ponto de partida não pode ser tão diferente. E esse ponto de partida mais igualitário tem tudo a ver com a educação. Ou a gente leva a sério, de fato, a educação no Brasil, dando mais para quem tem menos, se dispondo a investir mais naquela escola que está longe, quilombola, na área rural, na área periférica de Recife, é lá que tem que ir o investimento, é lá que a gente tem que ter educação integral, tem que ter os melhores professores. Então, essa visão mais radical de gestão para resultados, mas para resultados de redução da desigualdade, que eu acho que a gente deveria assim, colocar algo mais radicalizado mesmo no Brasil, sabe? Acho que a gente critica muito a radicalização, mas eu sou muito favorável a gente ser radical em alguns pontos. O ponto da redução da desigualdade devia ser algo assim incontornável, assim, tinha que ser radicalizado. E aqui eu finalizo só um ponto rapidinho, que é o seguinte: a elite brasileira acha que ela está protegida pela escola privada. Eu vou dar uma má notícia para vocês, né, e para o mundo. A elite brasileira não está salva também, gente, porque o que acontece é o seguinte: o decil mais alto de renda no Brasil, e aí medido pelo PISA, tem a mesma qualidade do decil inferior do Vietnã. Então, nem a escola privada protege. Então, vamos descer do pedestal, vamos ajudar todo mundo e criar uma cultura de dar mais para quem mais precisa, porque aí a gente vai ter uma sociedade muito melhor, e acho que com repercussões em várias áreas. Gente, obrigada, Priscila. É que eu queria muito ouvir da Bárbara a experiência da Escola Maria Filipa, que, na verdade, é uma inovação, né, uma grande inovação, que traz esse repertório de uma educação antirracista e que tem potencial de ser escalável, né, que a gente pode pensar em implementar isso no sistema nacional. Perfeito, Lud. Obrigada pela pergunta. Eu adorei a resposta da Priscila, porque aí eu já vou pegar o gancho, vou dar uma continuidade, né?
A gente precisa utilizar a escola, a educação brasileira, né, na verdade, a escola brasileira é um complexo social fundamental para a gente enfrentar desigualdades sociais, né? Eu gosto muito de um filósofo da educação, Hermenval Saviani, que ele vai trazer para a gente, por meio da pedagogia histórico-crítica, que, ok, não é a escola que vai salvar a sociedade, mas sem ela, a sociedade também não tem escapatória, né? Então, a escola é um espaço estratégico de enfrentamento, né, aos problemas da nossa sociedade, sobretudo no âmbito das desigualdades, né? A gente tem uma desigualdade que eu acho que as pessoas acabam olhando pouco, talvez, que é no campo epistêmico, no campo dos conhecimentos, dos saberes, né, no campo da construção curricular, e que a gente precisa olhar também, né? Eu criei uma escola porque eu queria que eu tenho, além do Raro, né, e além da minha enteada Tom, de 11 anos, eu tenho uma filhinha de 7 anos, que é a Iana, que ficou muito chateada que não veio para a Brasil Conference. Ficou lá no Brasil, expliquei para ela, por que seu filho por que Raro tem que ir, né? Por que meu irmão tem que ir? Eu falei, não, porque ele mama, né? E você também tem escola, enfim, né? Quando a Iana chega para mim, que diferentemente do Raro, que, né, que veio pela via gestacional, a Iana veio pela via da adoção, quando o cadastro de adoção foi deferido, 2 anos depois do início do processo, a minha maior preocupação era onde essa criança ia estudar. Era a minha maior preocupação, porque eu sabia, eu tinha colocado no cadastro que era uma menina negra, né, baiana, então eu já tinha alguns traços da constituição, da identidade dessa criança que chegaria, né? E por que a minha preocupação era onde ela ia estudar? Porque a minha maior preocupação era sobre a formação subjetiva dela. Porque eu, por exemplo, eu sou também uma mulher negra, baiana, soteropolitana, filha de ex-empregada doméstica, e é um marcador diferente em relação à minha filha, né? Manhã, ela dizia que Karine vai pegar em livros e não em vassouras. Era um mantra constante que eu ouvia dentro de um lar, de uma mãe que não tem a escolaridade básica conclusa, né? A mãe não terminou a escola básica, mas ela foi fundamental no meu processo de desenvolvimento, porque ela rompeu com o ciclo escravista da nossa família, da minha bisavó Vicença, que era escravizada, da minha avó, todas do Quilombo Mucambo dos Negros, né? Inclusive, deixo aqui um salve para essa comunidade do Quilombo. A minha avó Dejanira, que foi lavadeira, a minha mãe, que vai para Salvador com 9 anos trabalhar como empregada doméstica, e ela fala, não, em Karine, rompe. Karine vai estudar, vai pegar em livros e não em vassouras. Foi algo muito importante acessar a educação. Mas a minha construção subjetiva, ela tinha limitantes. E isso tem a ver com o currículo. Eu me tornei doutora aos 27 anos, eu estou prestes aí a fazer 39, né? Então já tem aí alguns anos, 12 anos que eu sou doutora. E eu me tornei uma doutora a partir de uma ótica de um espelho quebrado. Eu não me via potente, eu não me via intelectual, eu não me entendia como escritora, mesmo no meu doutorado, já tendo 2 livros publicados, hoje eu estou no 15º aí publicando. Eu tinha uma série de carências subjetivas, porque eu me desenvolvi muito nas 2 graduações que eu tenho, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, mas em todos os espaços educacionais que eu transitei, professor Cristóvão, eu não acessava a potência. Eu era uma espectadora da cultura branca. É muito importante pessoas brancas se verem positivadas na escola. A escola que eu criei, a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, não é sobre isso. A Escola Maria Filipa é sobre a unilateralidade da potencialização. É contra o eurocentrismo. A gente valoriza a cultura dos povos que constituíram, né, o povo brasileiro, a cultura dos povos europeus, a cultura dos povos originários, a cultura dos povos africanos na diáspora Brasil, a cultura dos povos amarelos. A gente valoriza a cultura de todos os povos no espaço escolar em grau de paridade epistêmica. Então, a Maria Filipa, ela surge justamente como uma perspectiva educacional contra-hegemônica, numa direção de valorizar a cultura do negro, da comunidade negra brasileira, a partir também das suas potencialidades. Eu quero ir para a escola saber da história da Rainha Nzinga.
Eu quero ir para a escola saber da história da Rainha Mina, eu quero ir para a escola saber do povo Axante, do povo quemético, do povo de Kush. Eu quero ir para a escola saber que os ancestrais africanos desenvolveram matemática com osso de Lebombo, com osso de Xango, com jogos Mancala, com geometrias fractais, com geometria Sona. Eu quero ir para a escola saber também da escrita desenvolvida no continente africano, juntamente com a escrita cuneiforme dos sumérios ali, em torno de 3.600 antes da Era Comum. Eu quero ir para a escola saber da potência dos meus ancestrais, e não da parcela diminuta da história do negro que ficou reservada na desgraça humana da escravidão ontológica. Eu quero ir para a escola saber de poder. Porque o poder, ele nos constrói subjetivamente. Então eu criei essa escola, que é a escola que eu criei para minha filha, porque mesmo com 27 anos, sendo filha de ex-empregada doméstica, periférica de Salvador, eu me formo a partir de um processo de formação básica e de nível superior, no qual eu não me via potencializada. Eu me via aquém, né? Eu continuava sendo aquela negra que, quando não caga na entrada, não quer cagar na saída, querendo me parecer imperceptível nos espaços. E eu queria que minha filha crescesse potente. Não só minha filha, mas todas as crianças. E não só as crianças negras. As crianças negras, as crianças indígenas, as crianças amarelas, as crianças brancas, que precisam saber sobre a potência delas, mas é muito saudável que as crianças brancas saibam sobre a potência do outro, para ela aprender que o umbigo dela não é o sol, né? Que ela aprender que a Via Láctea não gira em torno da existência dela. Então, a escola é um espaço de democratização de potências e de potencialização de todas as existências. Então, eu encerro dizendo que eu fundei, sim, em 2017, a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa. Em 2018 é o processo de registro dessa escola. Em 2019 é o primeiro ano letivo dessa escola. Em 2020, eu inicio uma parceria com Maju Passos, que foi minha sócia lá em Salvador, que é onde a escola surge. Em 2023, a gente encontra a Leandra Leal, que é uma atriz brasileira, que também, pela via da maternagem da sua filha Juju, que é uma menina negra, ela faz uma parceria comigo e com a Maju, e a gente abre em 2025 a Escola Maria Filipa no Rio de Janeiro. No início de 2026, eu e Maju entendemos que a escola precisava fechar, porque era uma escola privada de impacto social, 20% de bolsas mantidas por nós, uma escola que nunca tinha alcançado break-even, nunca tinha se pagado. Assim, eu sou professora na universidade e há 2 anos eu estou de licença sem vencimento, vivendo de palestras, dos recursos, né, familiares, tanto do meu marido, que é um multiartista brasileiro, quanto das minhas rendas como palestrante, como escritora. E eu vi tudo isso dissipar, sabe? Assim, todo o dinheiro que eu fazia na minha vida ia para a escola, ia para um sonho, né? Então, quando chegou nesse início desse ano, a gente falou, a gente não tem mais condições econômicas de manter esse projeto. Fechamos a escola, mas, felizmente, né, eu acredito muito em pessoas brancas aliadas, e um artista branco aliado doou para a escola cerca de quase R$500 mil para que a gente conseguisse reabrir a escola. A gente gastou tudo que tinha para pagar as contas das pessoas, né, encerrar as dívidas, tudo, e a gente conseguiu reabrir como Instituto Maria Filipa, e hoje a gente está reaprendendo a andar a partir dessa lógica de instituto, captando recursos de vias governamentais, de filantropia nacional e internacional. E é isso, estamos existindo. A escola hoje existe, foi muito celebrada, né? Essa virada que a gente deu nesse ano no nosso país, essa guinada, foi muito celebrada por muitos setores da sociedade brasileira. É isso. E só para dizer, Lud, que é uma experiência altamente escalável. Inclusive, agora a gente fechou uma parceria com o governo do estado da Bahia para dar formação de professores para absolutamente todos os professores do governo do estado, a partir do sistema Maria Filipa de ensino. Parabéns, Bárbara. Obrigada pela fala. Eu queria convidar agora o Cristóvão a falar sobre o que ele imagina como caminho, como solução para esse desafio da qualidade da educação. Fico feliz com a pergunta.
E tem a ver com a última fala da Bárbara. Eu quero que toda escola tenha a chance de ser igual a Maria Filipa. Não que seja necessariamente essa, pode ter outras experiências, mas que não possa ser apenas dos alunos da escola dela. Ou aqueles que conseguiram entrar numa escola pública federal de qualidade, são 540 no Brasil. Ou aqueles cujos pais podem pagar uma escola em que o menino se alfabetize em inglês e em português. Eu quero que todos tenham a mesma chance. Estou falando todos. Eu aceito discutir em quantos séculos. Eu aceito discutir como fazer isso. Mas se alguém diz, não, a educação não tem que ser boa para todos, eu já não aceito. Aí é outro campo de debate. Eu fico muito contente, quero agradecer a fala da Priscila quando falou que eu sou indignado e me elogiou. E realmente eu não me sinto no direito de deixar de ser indignado só por ter 82 anos. Não aceito. Eu tenho a impressão até que a minha indignação cresce com a minha idade. E eu sou indignado. Eu me imagino Joaquim Nabuco, aí por 1880, dizendo, caramba, a gente já faz 30 anos a proibição do tráfico de escravos. A gente já fez a liberdade dos sexagenários para que morram fora da fazenda, soltos, porque não são livres. Livre é frente solto. A gente até faz 10 anos já fez a lei do ventre livre. Eu acho que Joaquim Nabuco ia continuar indignado até conseguir a abolição. E morreu indignado porque a lei do ventre livre, a lei da abolição, não que ele tenha formulado desse jeito, eu formulo, tem um só artigo que diz estão livres, está abolido o trabalho servil, mas não colocou aquela princesa um segundo artigo. Fica criado um sistema nacional único de educação para os filhos dos ex-escravizados e dos seus ex-senhores, na mesma escola. Isso teria mudado o Brasil. Ela não fez. Mas faz 130 anos e a gente não fez ainda. A gente continua aceitando que tem a escola boa e escola ruim. Não pode haver boa ou ruim em educação em escola. Pode haver método tal, método tal, método tal. Total liberdade. Pode ter estatal e privada, porque eu acho que não é democrático uma cidade, um país, uma sociedade que proíbe escola privada, mas não é democrática aquela que precisa de escola privada. A gente até deixa que exista. Mas só para algum maluco qualquer que quer o filho na escolinha que ele paga, mas não porque é melhor. Então, eu fico contente com a ideia da indignação. E a única coisa que eu discordo da Priscila, e é uma só coisa, mas é muito, e eu respeito ela pelo que ela escolheu, é que ela trabalha e conseguiu até aqui melhorar muito o sistema que nós temos. E eu luto por um outro sistema. Eu luto para que as 185 mil escolas do Brasil, ou um número menor, por causa da inteligência artificial, talvez a gente consiga, todas sejam de um mesmo sistema. E aí, no meio, algumas particulares, mas dentro do sistema. O transporte coletivo de ônibus é chamado sistema público, mas tem empresa privada, mas segue regras do Estado. Quem paga quem define o preço da passagem do ônibus é o Estado. A gente pode até fazer isso com escolas. Algum cara que quer construir um prédio, contratar a gente, dizer que é professor de escola, mas vai seguir a regra de um sistema nacional. Eu não vejo como vamos ter escola com a qualidade que se deseja, e se eu tiver tempo eu vou dizer o que é isso, e com a mesma qualidade, independente da renda e do endereço, se não tivermos um sistema federal. Os municípios são pobres e desiguais. A pobreza, você pode dizer, a gente distribui dinheiro para eles, mas continua desigual na formação do professor,
Não tem como um município do meu estado, chamado Axixá, ter uma escola, uma pode ser, mas ter todo o seu sistema com escolas tão boas quanto, por exemplo, a Americana em São Paulo. Não tem como. Se queremos equidade, educação tem que ser uma questão nacional. Imagine se a abolição tivesse sido município por município, como, aliás, foi o primeiro município em 1884 no Ceará, que hoje chamam Redenção. Se tivesse dito, não, cada um vai fazendo aos pouquinhos, quando quiser. Não, foi preciso uma lei nacional. Imagine se a gente tivesse cada município com uma Petrobras, uma Eletrobras. Imagine se as universidades fossem municipais. Ninguém quer essas coisas do andar de cima e da nação municipalizada. Mas a educação de base a gente aceita. E a educação de base, o nome está dizendo, é a base. Eu defendo, a gente tem o mesmo objetivo, mas a Priscila está conseguindo melhorar o sistema atual. Eu quero um sistema novo, porque eu não me conformo, por exemplo, que o meu padrão seja Sobral. É melhor do que outros. O meu padrão é Helsinki, meu padrão é Seul, meu padrão não é nem Estados Unidos, a não ser algumas escolas daqui, mas no sistema. Talvez a França dê, nem Portugal. Ela disse que eu terminou meu tempo. Hein? Continuou? Porque senão fica incompleto. Eu quero que o sistema seja nosso, tudo bem, mas que seja entre os melhores do mundo. E com plena equidade. Claro que alguns alunos vão ser melhores que outros, porque a educação não é o que se ensina, é o que se aprende. Tem gente com mais talento, tem gente com mais vocação, tem gente que gosta de estudar, tem gente que não gosta. Mas a chance tem que ser a mesma. Aqui também é uma diferença. A Priscila trabalha muito pela demanda, você falou até. Eu trabalho pela oferta. Eu quero que esse país oferte escola de qualidade para todos. Como fazer isso? Primeira coisa é definir a meta. Onde é que eu quero chegar? Aqui, mais uma vez, a metáfora da Priscila, que é boa, mas eu ponho um salzinho. Aliás, o marshmallow que você falou, que é uma boa metáfora, só tem uma diferença. É que no Brasil o marshmallow dos pobres é azedo, é amargo, não é doce como o do rico. Marshmallow no sentido da escola. Pois bem, onde é que a gente quer chegar? Faltou. Eu estou de acordo com ela. Hoje, a floresta está desbastada, no sentido do sistema caótico escolar de até 30 anos atrás. Nós desbastamos. Graças a todos por educação, grande parte. Mas eu não quero só desbastar a floresta, eu quero saber onde é que está o fim da floresta. Para mim, o fim da floresta é todos, salvo alguns com algum tipo de deficiência, o desgosto real por educação, a todos concluir o ensino médio. Que, aliás, mudar esse nome. Ensino médio é uma mania brasileira de achar que todo mundo tem que entrar na universidade. Então, por isso que é médio. É imprensado entre o fundamental e o ensino superior. Os 3 anos últimos da educação de base tem que se chamar etapa conclusiva da educação de base. Todos terminarem a educação de base prontos. Aí alguns vão querer o ensino superior, outros não vão querer. Ninguém precisando do ensino superior para ter uma renda satisfatória. Para isso, são 10 itens que vocês vão receber um texto que eu fiz para quê? Então eu não vou lembrar. Mas todo mundo tem que saber bem, perfeito português e um outro idioma internacional. Pode ser inglês, pode ser espanhol, pode ser mandarim. Todo mundo tem que saber um outro idioma. Senão, não tem o mapa para enfrentar o caminho da felicidade no mundo contemporâneo. Não tem como. Hoje a gente precisa ter mais de um idioma. Terceiro, todo mundo terminar a educação de base com ofício. Eu estava vindo para cá. É mesmo? Vamos encerrar. Oh, desculpa. Não,
Eu que fiquei nessa posição terrível. Eu vim para Só pra cá, concluir todo mundo tem que ter um rapidinho, ofício. E esse ofício seria uma maneira de fazer a escola agradável. Eu vinha para cá no avião pensando, por que no ensino médio a gente não dá curso para todo mundo poder treinar para ser comissário de bordo? Piloto já exige mais. Um bom cozinheiro, um bom fotógrafo, o ensino médio ou conclusivo tem que dar um ofício. Tem que ensinar as bases das ciências todas. E aí tem que trazer o que você está fazendo, solidariedade. Todo mundo tem que terminar a educação de base solidário com os vizinhos, com todos os seres humanos, com a natureza inteira. Hoje de manhã, ele até veio me reclamar, o embaixador André fez uma bela fala sobre a COP e eu mandei uma mensagem para ele. O André, somos amigos, amigo mesmo, se frequentar. Como é que você faz um discurso desse sobre meio ambiente e não apareceu uma única vez a palavra educação? Quando o problema mais sério da transição não é a transição energética, é a transição de mentalidade. Temos 2 bilhões de meninos e meninas hoje em idade escolar. Ou a gente muda a cabeça deles para o que você está fazendo na sua escola, Bárbara. Solidariedade com a natureza, com os outros, com as novas gerações, ou não vai ter equilíbrio ecológico. Pois bem, resumindo, são 10 pontos que vocês vão ver no texto que eu distribuo. Mas como fazer isso? Tá certo. Essa é a meta. Quanto tempo eu deixo aberto? 20, 30 anos? Mas como fazer? Eu não vejo outra maneira a não ser um governo, 2 governos, 3 governos nacionais começarem a substituir os sistemas frágeis municipais por um robusto sistema nacional de educação. Os municípios que quiserem. Os outros virão rapidamente. Os professores da educação de base serem contratados com um concurso nacional, como são das universidades federais, dos institutos tecnológicos, por que não da educação de base? Com um salário federal, com obrigações federais, em prédios com o carimbo federal. Na Copa do Mundo, outra vez eu trago a Copa do Mundo, a gente criou o padrão FIFA de estádio. Até hoje a gente não criou o padrão federal de escola. Qualquer prefeito pode pegar qualquer casa e dizer aqui a escola Dona Maria de Freitas, nome da minha mãe, não da minha, da dele, né? Não é possível. Escola de qualquer brasileiro, em qualquer lugar, tem que ter um padrão tão bom, não o mesmo desenho arquitetônico, tão bom quanto de qualquer outro lugar e de qualquer outra renda. Então, federalizar a educação de base, deixando liberdade para as escolas privadas que quiserem, e até num certo momento, o município que não quiser entrar nisso. Tem município rico em São Paulo que não vai querer. Isso é mais ou menos o que eu imagino de um projeto que, de fato, vai impedir as 3 brechas que a gente continua, apesar de toda a melhora. Hoje, a educação dos pobres no Brasil está muito melhor do que há 30 anos, mas a desigualdade aumentou. Basta dizer inglês. Não se ensinava inglês em escola pública. Hoje já tem algumas. Mas as classes médias e ricas já alfabetizam em inglês e mandam o adolescente para o intercâmbio. A desigualdade aumentou. A desigualdade aumentou, sobretudo, entre o que a gente ensina e o que se deve ensinar hoje. 30 anos atrás, um analfabeto podia ser cozinheiro de um restaurante importante. Hoje não vai ser se não falar um idioma estrangeiro. As exigências aumentaram. Então, as brechas crescem. Nós não podemos deixar que, mesmo melhorando, as brechas cresçam. Não podemos nos contentar com 5-1. Em futebol, ou somos campeões, ou não nos satisfazemos. Na educação, campeão talvez não seja possível. Mas ser está entre os 5 e 10 é possível. Eu já fiz as contas. E qual seria a nossa posição se contássemos só as escolas federais? Estaríamos perto da Alemanha. É verdade que a Ludmila me chamou a atenção de uma coisa. É que hoje, para entrar nessas escolas, já faz um concurso. Cristóvão, desculpa de interromper. Mas quando for para todos, não vai ter concurso. Então, gente, eu termino aqui dizendo... Desculpa, gente. Quem quiser pode continuar conversando. Tá bom?
Eu queria... Será que dá para pelo menos 30 segundos para elas encerrarem? O que é? Vocês querem fazer uma consideração final ou a gente pode encerrar? Segundos, assim. Tipo, 30 segundos. Eu quero agradecer, assim, a gente tem essa discussão eterna, eu e o Cristóvão. Eu acho que seria uma maluquice a gente colocar tudo para Brasília, gerir 180 mil escolas. Eu acho que que não funciona isso no Brasil. E a gente tem muitas boas experiências de municípios, inclusive municípios com renda per capita mais baixa. Então, eu acho que dar condições para fazer uma descentralização coordenada no Brasil é muito mais a experiência do que a gente tem hoje no Brasil, mas isso aqui é a nossa discussão eterna. Queria agradecer demais a Brasil Conference. Acho que a gente tem aqui uma possibilidade de fazer um debate em que não só entre nós da educação a gente aprende um com o outro, mas que a gente consegue aprender com outras áreas. Eu acho que isso é muito raro, inclusive no próprio Brasil, a gente ter esse tipo de oportunidade que a gente consegue, nós da educação, que somos da bolha da educação, aprender com segurança pública, com economia, com meio ambiente. Acho que essa é uma oportunidade assim, muito, muito preciosa. Então, agradecer demais a organização da Brasil Conference por essa oportunidade. Gente, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Posso gente. também agradecer, não? Pode agradecer, fala obrigado. Você já agradeceu no começo. Bárbara vai agradecer também, não vai? Deixa ela agradecer com mais tempo. Olha, eu vou agradecer. Eu comecei agradecendo, mas eu quero dizer, foi bom ela lembrar. Quando eu falo um sistema federal, é com descentralização. As universidades são federais, mas não são controladas. O colégio militar, 40 anos de democracia federal, mas segue o currículo que eles querem. Eu até nem gosto tanto do currículo militar. Não tem problema. Aliás, hoje não tem descentralização. Hoje quem manda é o prefeito. Gente, eu proponho que quem manda seja a escola. Eu desculpa, vamos ter que interromper, porque a a gente Vanessa da realmente Mata já está ali na precisa. porta esperando a tá bom? gente. Pessoal, muito obrigado. Painel de música começando aqui agora, professores em Harvard ao lado.